param quietos, não é? Mexem aqui, pulam ali, sobem para pegar alguma coisa no armário. E os riscos de acidentes dentro de casa, claro, se tornam gigantes. Nós levamos um pediatra à casa do Heitor e ele só tem 2 aninhos. O médico dá várias dicas de como evitar pequenos acidentes aí na sua casa. Aos 2 anos de idade, o pequeno Heitor está descobrindo que a casa dele pode ser mais divertida do que parece. Os brinquedos já não são mais o único atrativo para o menino. Ele passou a enxergar na estante da sala e nos armários, por exemplo, novas opções para suas brincadeiras. A mãe Aline começou a se preocupar com a segurança do filho. Você sabe que criança não tem limites e não sabe do perigo. E já por conta de não acontecer nenhum acidente, aí eu já fui pesquisando e olhando, tomando todos os cuidados. Tudo aqui foi preparado pensando na proteção de Heitor. Tudo mesmo. E deu para perceber isso desde a hora que chegamos para a entrevista. Nós estamos entrando aqui na casa da Aline e a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar os sapatos para que a casa se mantenha sempre limpa para o Heitor brincar à vontade. Aqui dentro do apartamento dá para ver que ela retirou os puxadores da estante e que colocou os enfeites nas prateleiras mais altas. Mas isso é só o começo. Os armários ficam trancados. Alguns botões da TV foram retirados. O maior recebeu uma espécie de tampa. No quarto, os remédios ficam na parte de cima do guarda-roupa, local que ele não consegue alcançar. Nós convidamos o pediatra Cláudio Soriano para analisar o apartamento de Aline. Ele aprovou todas essas medidas e ainda acrescentou mais algumas dicas de segurança. As tomadas, por exemplo, aqui ficam escondidas atrás dos móveis, o que, segundo o pediatra, é a solução ideal para evitar acidentes. Numa situação onde você tem uma tomada exposta, você pode usar um dispositivo, como aqui está sendo apresentado, que você com isso evita que a criança tenha um certo tropismo, uma certa tendência a mexer nessas tomadinhas. Naquele modelo antigo, a criança muitas vezes vê 2 olhinhos e uma boca. Na cozinha, o cuidado deve ser redobrado. A Aline colocou um pequeno portão na entrada e, mesmo assim, mantém os produtos de limpeza no alto. Está correto, mas é preciso estar atento a outros perigos. O cabo da panela nunca ficar do lado de fora. Deixe do lado de dentro do fogão e o cabo da panela para dentro. Outro ponto importantíssimo é que muitas mães têm o costume de estar preparando a comida com a criança no colo ou tomando café, algum líquido quente. Então, no HGE, nós temos muitas crianças internadas com queimaduras muito graves, por acidente na cozinha, principalmente a mãe tomando café. Não se admite ter criança e não ter tela. Essa tela, agora, muito cuidado, que essa tela ela tem que ser revista, Ela tem que ficar mais tensa, aqui está mais folgada, E tem que ser revisto periodicamente, anualmente ou a cada 2 anos tem que ser revisto. E outra coisa, nunca deixar a criança encostar na tela. No banheiro, mais dicas. Tem alguns dispositivos, que evitam o afogamento, como vocês estão registrando aqui. São dispositivos que prendem e evitam que a criança abra a tampa do vaso sanitário. Para equipar o apartamento com tudo isso, a Aline encontrou na internet uma forte aliada. Vários sites ensinam como tornar a casa segura para as crianças. Um deles é de uma organização não governamental chamada Criança Segura. Lá você encontra detalhes sobre o assunto. É uma indicação do pediatra também, principalmente para as mamães de primeira viagem. Mas se você pensa que acabou, ainda tem mais. A área externa dos condomínios é outro motivo de atenção. Tome cuidado com alguns brinquedos enferrujados e com parquinhos sem tela de proteção ao redor. Na piscina, os dados de acidentes são assustadores. O afogamento é a segunda causa de morte no Brasil. Em menos de 5 minutos que você perdeu de vista a sua criança, você pode perdê-la para sempre. Pois é, Claro que toda criança quer brincar e por isso bagunça e desobediência são características bastante aceitas pelos pais. Mas saber quando o nível de atividade de uma criança é considerado normal é algo bem delicado, porque pode se tratar de uma hiperatividade, um transtorno neurobiológico que pode chegar até a fase adulta. Será que o seu filho é hiperativo? Quem vai ajudar a gente a entender essa doença é o psicólogo infantil Djalma Lopes. Participe, mande uma pergunta. 8801-1818, discando a opção 6 e logo depois a opção 1. Djalma, muito bom dia.
Como é que a gente pode diferenciar a hiperatividade de uma atividade normal, não é, de uma criança? Bom dia. É o seguinte, existe na classificação dos transtornos mentais, o DSM, que é usado mundialmente, ele classifica da seguinte forma. Para ter o transtorno do déficit de deficiência com hiperatividade, você tem que, pelo menos por 6 meses, observar na criança a repetição de 6 de diversos comportamentos. Por exemplo, ele não consegue realizar atividades rotineiras. Ele tem uma falha na memória a curto prazo, que são aquelas coisas que habitualmente se faz. Ele é irrequieto, ele não consegue parar. Dificulta ele o aprendizado também, não é? Dificulta o aprendizado. Então, uma série de comportamentos. Eles não focam em nada, a atenção é muito dispersa. Então, o que acontece? Tem que se chegar a esse diagnóstico de uma forma muito precisa. Por quê? Porque quando você não dá esse diagnóstico preciso, você vai rotular a criança de um comportamento que não é o dela. E essa questão de ser um transtorno neurobiológico, isso é uma coisa a se discutir. Porque nem todo caso leva-se a essa resposta médica, não é? Porque o transtorno neurobiológico, que eles falam, é uma falha estrutural na área pré-frontal, em que ali há um problema e tem que usar uma medicação. Tudo bem, há casos que pode ser essa a questão. Mas há outros casos que são uma resposta da criança aos conflitos que ela vive no ambiente familiar. Porque a criança ela não tem ainda maturidade de utilizar a linguagem para falar sobre os problemas e os seus sofrimentos. Então, os pais precisam de um acompanhamento não só da escola, da psicoterapia, não é? E da pediatria. Mas dentro de casa, por exemplo, Djalma, qual é o procedimento mais errado por parte dos pais? É a punição realmente que acaba trazendo uma diminuição da autoestima da criança? Bem, o que há de mais errado que eu diria é a falta de paciência, é quando os pais entram no desequilíbrio. Por quê? E os pais têm que fazer o quê? Eles têm que ensinar essas crianças a se conter. Ou seja, tem que chegar, tem que falar brando, tem que acalmá-las e nomear para elas o que elas sentem, porque ela não sabe que está com raiva por conta de uma frustração provocada pelos pais, porque o meu desejo não foi atendido agora. Então, os pais precisam chegar e apaziguar essa criança e dar nome aos sentimentos dela, para que ela possa atingir essa maturidade e compreender o que acontece com ela e entrar nesse processo de ajuda juntamente com os pais e os profissionais que estão atuando no caso. E qual o tratamento específico para uma criança hiperativa, Djalma? Bem, o tratamento ele envolve algumas questões. Por exemplo, se for definido através da psicoterapia que a causa não tem nada de neurobiológica, porque o médico fez exames e constatou que parece não haver nenhuma resposta orgânica para justificar esse comportamento. Então, a psicoterapia ela vai, juntamente com os pais, ajudar nisso. Existem as práticas alternativas que podem ser um paliativo, né? Na Alemanha, em 2005, na Universidade de Heidelberg, foi feita uma pesquisa só com crianças hiperativas. Então, eles utilizaram as técnicas de yoga, juntamente com os pais, para ensiná-las no dia a dia, elas utilizarem técnicas de respiração e postura corporal para minimizar os seus impulsos. As pessoas às vezes pensam, vai para o esporte para gastar essa energia. Não, não é bem gastar energia. Elas precisam saber controlar essa energia. E utilizá-la bem, né, na verdade? E é um mal que a gente, é bom lembrar, pode chegar até a fase adulta e o adulto pode sim também ser hiperativo. A gente agradece então mais uma vez, Djalma, a sua participação. Eu que agradeço. Oscar?